É importante lembrar que, além desse texto que nós vemos revelar as importantes últimas palavras de Davi, é palavra de Deus, o que nos mostra que esse conteúdo aqui aponta a própria orientação do Espírito Santo para a nossa vida. Então imagine a cena, um rei piedoso, experiente, que caminhou com Deus, que liderou o povo, que sabe da parte do Senhor quem será o seu sucessor, que tem a consciência de um ministério civil, mas também espiritual, de que em alguma medida a liderança civil, especialmente no Israel do Antigo Testamento, tem um impacto espiritual na vida do povo. Isso está absolutamente claro quando nós lemos os livros dos reis e das crônicas. Conforme caminhava o povo, a influência era quase que imediata, o rei, a influência era quase que imediata na vida do povo, não é? Aquele que andou segundo o coração de Deus, segundo as leis, produzia reformas, o povo respondia também. E aqueles que se desviavam também influenciavam. Então, baseado em tudo isso, é que eu lhe convido a gente pensar um pouco nestas palavras de Davi, como algumas coisas que nós precisamos refletir para a nossa própria vida. Que sabedoria prática nós ouvimos de um homem piedoso, que caminhou com Deus, humano, que teve suas falhas, que experimentou o caminho da renovação e da restauração, que agora olha para o seu filho jovem, que vai ser o seu sucessor, e lhe dá palavras para a vida. Vamos dar uma olhada? Nos versículos 1 e versículo 11, nós lemos o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, e depois, no versículo 11, e foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Queridos, aqui tem uma das lições mais preciosas e simples que o texto sagrado nos dá. A primeira lição que nós podemos aprender aqui, ela vem num pacotinho de 3. E eu chamaria de, nós precisamos aprender limites na vida. A vida nos impõe limites. Algumas pessoas são mais rápidas para aprender esta lição, outras são mais demoradas. Eu confesso para você que eu me lembro perfeitamente de alguns momentos na minha vida em que eu cheguei no meu limite. E reconhecê-lo foi uma das coisas mais difíceis para mim, não é? Talvez que eu seja mais sonhador, idealista, e acho sempre que o limite pode ser um pouco mais adiante, e por isso seja meio tentado a achar que o meu limite é muito largo, não é? Mas o texto sagrado nos apresenta a realidade, que como criaturas nós temos limites. Limite temporal, não é? Diz respeito à nossa própria existência. Enquanto seres humanos, nós não somos eternos, diferente de Deus, não é? Que não tem começo e não tem fim. Nós temos começo e temos fim. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Nem sempre lembrado. Quantos vivem a vida como se fossem eternos? Quantos não vivem a vida pensando, lá no final eu me arrependo, confesso os meus pecados e volto para Deus, quando nós não sabemos nem mesmo o dia de amanhã. Nenhum de nós pode acrescentar um covo da vida, como disse o Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimos um ciclo que, em geral, tem as etapas do nascimento, crescimento, procriação, envelhecimento e morte. Mas isso é a regra geral. Nós nunca sabemos qual é o número do bilhete, né? Como alguém disse, está havendo uma chamada, você não sabe qual é o seu número. Vamos lá, vão lhe chamar. Algumas pessoas se estendem mais, outras menos. Mas o fato é, nós temos limites na vida e precisamos respeitá-los. Não somos onipotentes. Nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte, que Davi reinou 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai. Se o primeiro limite, o limite temporal, nos ensina a remirmos o tempo, a bem aproveitarmos o nosso tempo, porque os dias são maus, viver cada dia para a glória de Deus, porque nós somos chamados para ser mordomos de toda a vida. No a segunda lição sobre limites aqui, nós percebemos limites de abrangência, no caso geográfica. O texto faz esse recorte bem claro, diz respeito ao campo de atuação e influência que a nossa vida atinge a nível humano. Essas são realidades dadas pela providência divina que nós atentamos e construímos ao longo da nossa vida. Em contraste a Deus também, nós não somos onipresentes. Se não somos eternos, temos um limite no tempo, nós também não somos onipresentes, nós temos um limite no espaço. E precisamos entender qual é a área de abrangência e de influência que Deus colocou sobre a nossa vida. É uma
abrangência geográfica, como diz o texto aqui, mas nós podemos pegar o sentido correlato, que é de influência, não é? Davi reinou, diz o texto, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém, ou seja, é a base da qual ele estabeleceu o seu reinado. 7 anos em Hebrom, sobre a tribo de Judá. 33 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Há uma sabedoria muito grande quando nós conseguimos perceber qual é a área de abrangência e atuação que Deus colocou em nossa própria vida. Todos nós o temos. Nenhum de nós gosta da sensação de que o outro está invadindo limites e ultrapassando e entrando na sua própria vida. Todo mundo já passou por situação assim, não sabe? Aquela pessoa meio furona, entrona, que vai entrar e diz, não, você não tem um direito de falar isso aqui, isso é uma coisa minha, não lhe foi dado esse direito, não é? Por outro lado também, não tem coisa que entristece mais o nosso coração quando nós vemos pessoas amadas, queridas, com dons, com talentos, preso, escondido. Você percebe que aquela pessoa tem potenciais, tem recursos dados por Deus, pessoas junto a ela, situações em que ela poderia frutificar muito mais para a glória de Deus. Mas por N motivos, ela está com o freio de mão puxado, ela está com a coleira, né, com a correntinha pequenininha, lhe prendendo e lhe limitando. Quando nós olhamos para a vida de Davi, fica muito claro que Deus estabeleceu para a sua vida áreas de abrangência, áreas ou blocos de interferência ou de influência sobre a vida das pessoas. Sobre o pouco te colocarei, aquele que foi fiel no pouco, eu também será fiel no muito, não é? Você administrou pouco e foi fiel, mais lhe será dado. Esse é um princípio do reino de Deus. Algumas pessoas têm uma visão, nós somos tentados a ter uma visão megalomaníaca, e dizer assim, olha, eu começo com total, porque para mim, coisa pequena não presta. E ela rejeita oportunidades que a providência divina coloca. Isso pode ser desde a vida trabalhista, gente que se acha demais, e não, esse trabalho não tem, ele está desempregado, está precisando de auxílio, aparece uma oportunidade pequena, mas ele não quer porque é muito pequenininho, né? É assim, ele precisa de uma coisa maior e mais gloriosa. Mas em tudo na vida, no reino, no trabalho, consiste em nós percebermos o que é que Deus me colocou hoje, o que é que eu posso fazer nas circunstâncias e bem aproveitá-las. Nós, portanto, devemos estar atentos para reconhecer o horizonte que Deus colocou para nós e atuarmos dentro dele. O que é que Deus está colocando para a sua vida, diante de você? Na esfera familiar, na esfera social, de relação com outras pessoas, na esfera eclesiástica, da oportunidade de servir na igreja, no reino de Deus, na esfera civil, do que está do lado de fora. Esteja atento e ocupe para a glória de Deus e para o bem do próximo o espaço que Deus está colocando. Isso é uma lição importante. Outro, vamos seguir, versículo 2 e 12. 1 Reis 2, versículos 2 e 12. Davi diz o seguinte a Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, e o seu reino, o reino de Salomão, se fortaleceu sobremaneira. Aqui nós vemos o exemplo pragmático, aqui o limite pragmático. Ok, obrigado. O limite prático, o resultado final. Diz respeito à influência propriamente dita que a nossa vida atinge na sociedade na qual vivemos. Isso difere de pessoa para pessoa. Conquanto o fator econômico pese, ela não determina o impacto na vida das pessoas, nem a causa na vida dos outros também. Há muitas pessoas ricas, mas que nós nem sequer nunca ouvimos falar e que na história permaneceram como personagens anônimos. A sua vida foi marcada pelo acúmulo de riqueza e não propriamente pela marca de abençoar a vida de outras pessoas. Ficaram, desenvolveram, acumularam riquezas e morreram na sua riqueza sem propriamente conseguir abençoar ninguém. Portanto, não é a riqueza o que conta aqui. Ao passo que, por exemplo, até hoje, quando nós falamos de missões, nós falamos em William Carey, um cara que era auxiliar de sapateiro nas ruas de Londres e que se tornou o pai das missões modernas, que cujo despreendimento levou a deixar a Inglaterra e ir para a Índia, a alcançar os indianos. Quer dizer, humilde economicamente falando, mas com envergadura e impacto na história da igreja absurdo, ao ponto de não existe ninguém que estude as missões sem falar desse rapaz que era simplesmente um aprendiz de sapateiro.
Gente, o que é que nós precisamos entender? Se eu estou atento a limites que eu tenho na vida, a limites geográficos que eu tenho também, e me coloco com fidelidade diante de Deus, eu devo descansar o meu coração que os resultados estão na mão soberana do Senhor. Paulo plantou, Apolo regrou, mas o crescimento veio do Senhor. Preste atenção que isso não é verdade somente no que diz respeito ao trabalho ministerial. Isso é verdade com relação à vida como um todo. A maior parte de nós não consegue ter claramente uma visão de todo o desdobramento do que a nossa vida vai seguir, que curso ela vai seguir, que alcance ela vai ter. Houve um jovem adolescente que num dia de profundo frio, de uma nevasca intensa na Inglaterra, entra numa congregação, ouve um sermão muito fraquinho, porque o pregador não conseguiu chegar devido à forte nevasca que teve, e quem ocupou o púlpito ficava repetindo de vez em quando a palavra, olha para Jesus, e lia mais o versículo e dizia, olha para Jesus, e aquele adolescente olhou para Jesus naquele dia, e creu, e saiu com seu coração inflamado pela palavra de Deus, e começou a pregar a palavra do Senhor, se tornou o maior evangelista do mundo protestante conhecido, Charles Haddon Spurgeon, né? Converteu-se meio que acidentalmente com algo tão limitado. Quer dizer, alguém com limites homiléticos, hermenêuticos, teológicos, entregou o que tinha de melhor, e Deus, pelo Espírito, do melhor que ele conseguia dar, Deus, pelo Espírito Santo, pegou aquilo, converteu alguém inexpressivo, um adolescente, e fez dele um dos maiores evangelistas de toda a história da igreja. Por que eu estou falando isso? Nós não temos noção do desdobramento de todo o impacto que a nossa vida pode causar na vida dos outros e a nossa mensagem. Mas nós temos que entender que o resultado prático está nas mãos do Senhor. Nós devemos experimentar essa submissão a Cristo e a sua palavra. Os pais, sentindo a responsabilidade da criação dos filhos, ensinando-os em todas as variantes da vida, como nos mostra a Escritura, buscando acompanhá-los e vê-los se desenvolver. É claro que a resposta de cada um, e essa é uma lição que eu também tenho procurado aprender, para mim é muito difícil, gente. Confesso para vocês, de novo, mais uma outra confissão aqui, né? É muito difícil porque eu percebo que eu cresci dando uma altíssima valorização à palavra, falada, articulada e bem comunicada, por uma série de fatores, né? Desde a criação que eu tive, a influência da pedagogia na minha família, muitos professores valorizando isso. A duras penas eu fui reconhecer que não é a palavra bem articulada e bem ensinada que é garantidora da piedade naquele que ouve. É nosso dever fazê-lo, mas as pessoas têm as respostas que são exclusivamente suas, ao seu tempo e ao tempo de Deus para a vida delas. Nós não podemos ser negligentes neste exercício, mas nós devemos fazê-lo na confiança que, ao fazer a nossa parte, estamos cumprindo com a nossa responsabilidade e deixando essas pessoas diante de Deus para que deem a resposta e com o Espírito Santo do Senhor. Percebem? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E assim, agora concluindo, diante do desafio da vida, nós devemos sempre nos lembrar, aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Somos mordomos do nosso tempo. Aproveitar as oportunidades que surgem para darmos testemunho do Senhor, vivermos para a glória dEle, pensarmos bem nas possibilidades que Deus está nos dando, e tem muita gente que trava aqui, pensando, o Senhor quer que eu vá para a direita ou para a esquerda, literalmente que eu estou falando, direita ou esquerda não tem conotação moral, avalie, pondere, decida e coloque nas mãos de Deus. Não deve gastar energia e preocupação pensando em coisas que não há um julgamento moral por trás. Ou seja, não é uma transgressão da palavra do Senhor. Se são caminhos legítimos, pode ser um estudo, roupa, onde que você vai morar, a casa que você vai comprar. Se não tem questões morais envolvidas aí, você não deve gastar energia nossa. Pondere, decida e siga. Agora, devemos gastar a nossa energia pensando, as minhas escolhas refletem o que Deus está pedindo da minha vida, na sua palavra. Busque exercer e usar e exercitar todos os meios de graça na sua vida, buscando a comunhão com Deus, o culto coletivo, a oração, a adoração, pregar o Evangelho, buscar viver a vida cristã, falar com o Senhor e falar do Senhor, participar das atividades da igreja, seguir a vida. E a começar de você, busque demonstrar para os outros que você sinceramente
busca diariamente a dependência do Senhor Deus. Toda virtude que você resolver ou desenvolver na sua vida, dê a glória ao único capaz de operar em nós o querer e o realizar, Cristo Jesus. E assim as pessoas vão ver a beleza de Cristo refletida na sua vida e não ser intimidado com gente que se julga superior. A virtude, pela graça, encanta. É diferente da virtude autônoma que espanta. Que Deus nos abençoe.